E estamos no livro de Ageu, livro do profeta Ageu, e vamos hoje ouvir uma palavra encorajadora de Deus, que diz assim: coragem, força, eu estou com vocês. E essa foi a palavra que Deus deu tanto ao profeta Ageu quanto a Zorobabel, homens que se propuseram a levantar a obra do Senhor no contexto de Jerusalém. E a gente vai ver isso hoje. Então, Ageu, capítulo 1, a partir do verso 12, eu vou ler até o capítulo 2, verso 9. Tá? Então, Ageu, capítulo 1, eu vou ler a partir do 12 até o capítulo 2, verso 9. E a gente vai ver uma grande palavra de Deus encorajando o Ageu, encorajando a Zorobabel, encorajando as nossas vidas a ter força, coragem para continuar nessa caminhada em que nós estamos. Vamos lá. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor ao ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: não há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, terra, mar e terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. A gente está diante desse texto fantástico. Temos estudado bastante os profetas menores, e eles têm falado assim, muita coisa, e parece que é para os nossos dias, né? Parece que os profetas menores escreveram para a gente hoje, e isso tem edificado muito a gente. E hoje estamos no profeta Ageu, quando Deus manda uma palavra para o seu povo. Qual é o contexto? Vou relembrar um pouquinho semana passada, e agora a gente vai entrar dentro desse texto do profeta Ageu. Temos lá no capítulo 1, verso 1, o tempo. Qual o tempo que estava se dando? No ano 2º do rei Dario. Qual ano? Que rei é esse? Foi aquele rei que deixou o povo de Israel voltar do cativeiro para reconstruir Jerusalém.
É o rei em que começa reinando logo após passar aqueles 70 anos de tristeza dentro de Jerusalém, de Babilônia, sendo dominada por outros impérios. O rei Dario tem contato com a palavra de Deus e fala assim: não, Deus está permitindo vocês voltarem, então voltem. Dario escreve cartas e deixa todo o povo voltar, aqueles que quisessem voltar para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, para recomeçar Jerusalém. Aí Deus olha para o povo e fala assim com aquele povo: olha só, voltem para construir Jerusalém, mas não voltem somente pensando em vocês, pensando em construir as casas de vocês. Aí chega lá no verso 4, Deus chama a atenção do povo: vocês estão construindo em casas estucadas, e isso simbolizava que as casas eram feitas de madeiras muito boas, como cedro, como os tipos de madeira que tinham lá. E segundo alguns historiadores judaicos, a gente não tem base bíblica para isso, mas historiadores dizem que o Dario escreveu cartas e mandou madeira, e mandou material para o povo reconstruir o templo de Jerusalém e as muralhas de Jerusalém. Só que o povo que voltou, eles começaram construindo primeiro as suas casas, tirando aquele material que o Dario mandou e montando as suas casas. Aí Deus fala assim: vocês estão vivendo em casas estucadas e a casa do Senhor vai ficar deserta? Vocês estão priorizando primeiro a vida de vocês, estão esquecendo a casa do Senhor. E ele diz aquele famoso versículo que nós lemos, tanto o 5 quanto o 7: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. E eu fiz alusão na semana passada ao texto de Jesus dizendo: onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então a gente agora, hoje começamos a entender um pouquinho de Deus olhando agora para aqueles homens que foram reconstruir Jerusalém, e Deus agora fala algo diretamente para eles. Deus agora ele não fala abertamente ao povo, querendo chamar a atenção do povo, mas agora Deus olha para Zorobabel. A gente também falou na semana passada que quando Dario escreveu as cartas, 3 líderes se levantaram no povo em tempos diferentes para reconstruir o templo, para reconstruir Jerusalém. Primeiro foi Zorobabel, depois foi Esdras e depois Neemias. Então, quando os irmãos lerem lá Esdras e depois Neemias, Esdras e Neemias está na ordem. Mas Zorobabel não escreveu o livro, mas ele foi primeiro. Ele que se levanta nesse tempo para ir. E Deus olha para eles e fala assim: olha só, eu estou com vocês. Pode parecer uma palavra curta, né? Uma frase muito curta, mas veio do próprio Deus, veio do Senhor dos Senhores. O povo estava lá, né? Deus já tinha falado com Ageu: Ageu, chama a atenção desse povo. Dario está dando cartas, o povo está voltando para a terra, o coração deles está meio corrompido, né? Bota o coração deles no lugar para eles fazerem as coisas para o Senhor. Aí o povo estava lá trabalhando, o povo já estava lá, né, em atividade. Deus chama Zorobabel, vem cá Zorobabel, vem cá Ageu, e fala assim: olha só, eu estou com vocês. Eu não mandei vocês voltarem sozinhos, eu estou com vocês. E diz o texto que no verso 14, o Senhor levantou o espírito de Zorobabel e também o espírito de Josué e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor Deus dos exércitos, na casa do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. O que é esse levantar o espírito? Deus deu o quê? Ânimo, alegria. Imaginem, queria que os irmãos pensassem assim: imagina um Barro Branco na zona de guerra, tudo destruído, o povo todo foi embora, carregado para trabalhar como escravo. Depois o povo volta para cá, vem para reconstruir Barro Branco.
Imagina como é que estaria, gente. Carregando pedra devagar, chorando, né? Às vezes, poxa, brincamos aqui. Isso aqui era a quadra, teto desabado, aquilo tudo implodido. Aqui era a escola. Ali, olha, posto de saúde, a gente consultava lá. O povo vai tirar a pedra como? Desanimado, triste, relembrando, né, do passado. Aí Zorobabel e Ageu talvez até tentando dar ânimo ao povo, mas como é que dá ânimo a um povo que está vendo tudo destruído? Deus olha para aquele negócio e fala assim: eu vou dar ânimo a vocês, eu estou com vocês. E diz o texto que Deus levanta o ânimo, levanta o espírito deles, a ponto do povo se alegrar. Em vez de carregar pedra pensando assim, não, nós habitávamos aqui, não, nós vamos habitar aqui agora. Em vez de carregar a pedra pensando assim, gente, isso vai demorar, não, isso vai ser rápido, porque Deus está conosco, porque Deus está junto da gente. E diz o texto que, capítulo 2, no 7º mês, 21º mês, e a gente vê uma progressão, né? Aqui no capítulo 1, verso 15, estava no 24º dia, dia 24 do 6º mês de Dario. Dario começou e 6 meses depois Deus levanta o espírito do povo. No capítulo 2, verso 1, estava no 21º mês, ou seja, 15 meses se passaram, 1 ano e 3 meses se passaram da última palavra de Deus com o povo. Então, um ano e pouco depois, 1 ano e 3 meses, Deus reaparece e fala assim: Ageu, eu tenho uma palavra para você. Fala com Zorobabel, fala com Josué e diz o seguinte: vocês estão, olha o que ele diz: há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória. Olha só o que ele está dizendo. Alguns de vocês lembram, pode vir, Selma, não fica com medo não. Vem, Selma, vai, Selma. Selma fica com medo. Selma fica com medo. Ô, Bela, Selma fica com medo da câmera, do povo ver ela pela internet. Obrigado, Selma. E ela vai acostumar. Então Deus olha para Zorobabel, olha para Josué e fala assim: alguns de vocês viram esse templo, essa casa, e ele está se referindo ao templo feito por Salomão. Ele diz assim: alguns de vocês viram essa casa da forma que ela era antes, toda gloriosa, toda bem construída, toda cheia de requinte. Salomão botou tudo do bom e do melhor dentro daquela casa. E agora vocês estão vendo ela, certo? Algumas pessoas mais idosas viram elas quando eles eram criancinhas, olhando aquela casa, né? Eu fico imaginando o templo de Salomão, quão bonito aquele negócio deveria ter sido, todo adornado em ouro, prata, bronze, e tudo muito caprichado, tudo muito bonitinho. E agora o povo aquelas pessoas estavam dizendo assim: agora vocês estão vendo dessa forma. E ele diz: desse tempo agora, não é nada comparada com aquela outra. E Deus aqui está olhando para o povo e falando assim: vocês não podem comparar essa casa com a casa de Salomão. Vocês podem. Nem pensem em comparar essa casa com aquela, porque aquela lá era mais bonita. Essa agora, não tem coisa direito para construir. Aí no verso 4, Zorobabel, esforça-te. Josué, esforça-te. Todo o povo da terra, trabalha, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui, essa expressão não está errada, porque às vezes a gente fala assim, quando a gente está com alguém, não, eu estou com você até a última consequência. Deus não disse assim, eu estou com vocês. Ele disse assim, eu sou com vocês. E essa expressão, eu sou, ele faz alusão à grandiosidade divina e à presença
permanente, sem sair dali. Ele está dizendo, não se preocupem, eu não vou embora. Eu estou no meio de vocês, eu estou com a força de vocês, eu estou dando força a vocês, eu estou com a família de vocês, e juntos nós vamos erguer esse templo. E agora Deus dizendo assim, segundo a palavra que eu disse para vocês, desde lá do Egito, agora eu estou dizendo a mesma coisa. Não temam, não fiquem com medo, avante, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 6. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, terra, mar e terra seca. Farei tremer as nações, virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz. Deus chama Ageu e fala assim, se esforcem, eu sou com vocês. Só que eu fico imaginando, o povo talvez não estava entendendo o que Deus está dizendo. Porque o povo estava olhando para o templo, né? Olhando para a estrutura e pensando assim, gente, isso aqui está pior do que antes. Antes era mais bonito, antes tinha mais iluminação. Imagina, se isso tudo aqui cai e a gente precisa levantar um barraquinho feito de madeira, o povo vai olhar e vai pensar assim, gente, antes a gente tinha ventilador, tinha janela de vidro, tinha bancos confortáveis, agora está sentado no topo e está banando com um leque e telhado agora, se chover, molha a gente. Aí Deus olha e fala assim, não fiquem com medo não, eu estou com vocês. Só tem uma coisa, daqui a pouco vai vir o desejado das nações. Quem é o desejado das nações que ele está dizendo aqui? Jesus. Ele está dizendo, daqui a pouco o meu filho vai chegar aí e vai encher esta casa de glória. Só que Deus estava olhando para o povo dizendo o seguinte, não é a casa, prédio, é a vida de vocês. E depois que ele fizer isso, a glória da segunda casa, que essa segunda casa que Deus está se referindo, não é o prédio, mas é o corpo físico, será muito maior do que a primeira casa, do que a casa de Salomão. Aquilo que a casa de Salomão tinha lá, adornado de ouro, de prata, de bronze e de tecidos, de linho fino, e tecido de púrpura, e carmesim, e aquele monte de coisa lá, Deus está dizendo o seguinte, a glória da segunda casa vai ser muito maior que a da primeira. Ou seja, o nosso coração, a nossa vida, ela tem muito mais valor do que o prédio que Salomão levantou lá atrás. E ele diz, e neste lugar eu vou dar paz. Paz. Não vai ter guerra, não vai ter problemas, não vai ter nada que vai abalar a paz que eu vou dar a essa segunda casa que estará no meio de vocês. Deus olha para o seu povo e ele levanta o ânimo do povo, porque o povo estava desanimado, o povo estava triste, o povo estava cabisbaixo, o povo estava vendo Jerusalém, que era a cidade de Deus, que era a cidade de Davi, que era o lugar que Deus escolheu morar. O povo estava olhando para o templo de Salomão e vendo tudo destruído. O povo estava olhando para as casas e vendo aquelas casas, algumas pessoas fazendo casas estucadas, fazendo casas assim, bonitas, casas pomposas, porque tinham mais condições que outros morando em barraquinhos, caindo aos pedaços, e o povo estava desanimado, os líderes do povo estavam desanimados. E Deus olha para aquele povo e encoraja o povo dizendo assim, tenham força, coragem, não tenham medo, eu estou com vocês. Palavras até de Jesus, né? Antes dele ir embora, ele falou assim, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do céu. Deus, ele olha para o seu povo e ele vai levar uma palavra de encorajamento para o seu povo, lá no passado, dizendo assim, coragem, eu estou com vocês. Aí a gente faz uma ponte, né, lá do passado, com a gente aqui hoje em dia.
Deus, Ele olha para a gente, e os irmãos podem ter certeza, Ele olha para o nosso país, Ele vê a igreja como a igreja está hoje. Os nossos corações, às vezes, aflitos, preocupados com esse negócio todo. Se a gente ligar a televisão, a gente passa mal. E não adianta falar que não passa, porque olha para a televisão, não, estou feliz, não fica feliz. Hoje, a minha esposa comentou comigo que no consultório médico estava lá reportagem em cima de reportagem, mostrando caixão, mostrando velório e mostrando a desgraça toda acontecendo. A gente não fica bem. E o mundo está querendo fazer isso mesmo, encher a gente de ansiedade, encher a gente de pressão o tempo todo. E as notícias que a gente recebe são as piores todos os dias. E não sei mais quanto número de mortes, e não sei mais quantos casos de coronavírus. E agora vai ter que andar no estado do Rio de Janeiro de máscara para cima e para baixo, aquele negócio apertando, sufocando o nariz. E o povo vai continuar com tudo fechado, gente ficando desempregado, gente passando fome. Não é isso que tem chegado informação na nossa cabeça? Aí como é que a gente fica? A gente fica para baixo. Para baixo. A gente fica na mesma situação que o povo de Israel estava lá no passado. Sem expectativa, sem esperança, sem perspectiva de que amanhã vai ser melhor. A gente já deita hoje pensando, amanhã vai ser pior. E nesse tempo aqui, irmãos, Ageu não fala, mas Neemias fala. Neemias fala que o povo estava lá construindo, e o que acontecia de vez em quando? Vinham saqueadores e saqueavam um pouquinho que o povo tinha. Aí imagina, está aqui construindo, mexendo, quando começa. Aí o povo tinha que construir e plantar para comer. E o povo lá mexendo com aquilo, daqui a pouco vinham saqueadores. O povo de Israel tinha sido levado escravo, não tinha soldado, não tinha guerreiro, não tinha polícia. Vinha saqueadores e faziam o quê? Levavam as uvas, levavam o trigo, levavam as azeitonas para se fazer o azeite, levavam tudo aquilo que eles tinham. Aí o povo ficava como? Desanimado de novo. Estamos começando o negócio a andar, fica para baixo. Aí começa a caminhar, piora mais um bocadinho. Começa mais um bocadinho, pior. O povo estava para baixo. Porque não tinha, eles não viam o amanhã como um dia melhor. O amanhã era pior do que hoje. Deus decide, Ele próprio, falar assim com o povo dele. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. E é a mesma palavra que Ageu fala para a gente hoje. Jesus não disse isso. Eu estou com vocês todos os dias. Deus está com a gente. Por mais que as notícias ruins cheguem até a gente, e por mais que a gente fale assim, não vou assistir televisão, eu vou me isolar desse negócio de tecnologia, uma hora ou outra vai chegar notícia ruim para a gente, Deus está dizendo assim, eu estou com vocês. Por piores que sejam as notícias, Deus está com a gente. E quem é maior? As notícias que chegam ou Deus que nós servimos? Deus olha para o seu próprio povo e fala, eu estou com vocês. Ânimo, levanta a cabeça, você segue a caminhada, continua caminhando. É a mesma coisa que Deus fala com o povo dele, quando eu disse isso na semana passada também, mesma coisa que Deus fala com o povo de Israel, quando estava lá na frente do Mar Vermelho, e quando eles estão lá falando assim, vamos morrer, o mar está na nossa frente, o exército está atrás, e como é que nós vamos atravessar esse negócio? Deus fala assim, não pensa na dificuldade não, marchem, continua caminhando. Aí Moisés senta um pedaço de pau lá no mar, o mar se abre e o povo começa passando no meio daquele mar. Deus olha para a gente hoje e fala a mesma coisa, eu estou com vocês. Para que você tem medo? Por que você está tão desesperado assim? Eu estou com vocês. Eu estou dando ânimo a vocês para levantar todos os dias. Estou dando alegria a vocês para levantarem pela manhã
e seguir mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, mais um dia de esperança. Eu estou dando isso a vocês, então vamos embora, trabalhem. Olha só a palavra no verso 14. Deus levanta o espírito dos líderes, levanta o espírito do povo e fala assim: trabalhem, vão seguir a vida, segue o barco, porque eu estou com vocês. Nesse período, né, que se passou, Deus olha e o povo já estava lá, né, construindo as estruturas da casa, do templo, construindo muitas casas já tinham sido construídas, Jerusalém já estava lá recomeçando, e o povo começou ficando animado, fazendo comparações. Talvez, quando a gente voltar à rotina normal, a gente vai fazer comparações. Antes era assim e agora está assado. Mas não é assim que a gente faz também hoje? A gente vai lá comprar o alho hoje, o alho estava R$20, R$15, 25 no máximo. Agora 30, 35, tem gente exagerando, colocando 40. Igual o álcool em gel, né? Surtou o coronavírus, o álcool em gel parece que acompanhou ele assim e chegou o preço lá em cima. E a gente fica fazendo comparações. Antes a gente ia na cidade, os bancos tinham as filas menores, tinham ar-condicionado. Agora tem que ficar na fila lá durante 2 horas para conseguir ser atendido. E a gente fica fazendo comparações, né? E corre o risco de, quando voltar ao normal, a gente continuar fazendo comparações. Antes a gente fazia isso, agora a gente faz de outra forma. Antes o povo se abraçava mais, o povo beijava mais, agora o povo está com medo desse negócio de coronavírus. A gente corre esse risco, aí Deus olha e fala assim: é verdade, antes era melhor. Deus dizendo, antes era melhor mesmo. As coisas antes eram melhores, as coisas antes eram mais bonitas, eram mais fáceis, as coisas antes eram diferentes. Só que aí Deus olha para Zorobabel, para Josué, para o povo e fala assim: mas não se preocupe, esforcem-se, porque a dificuldade vai gerar vocês e vai gerar em vocês pessoas melhores. E vocês, depois da dificuldade, serão melhores do que antes da dificuldade. É isso que Deus está dizendo para o povo. Porque a dificuldade, o problema, tudo aquilo que vem em cima do ser humano, só faz o ser humano crescer. E Deus olha para o povo e fala assim: se esforcem, trabalhem, porque vai vir um tempo em que vocês vão estar tão fortalecidos que vocês terão paz. Terão paz. A vida e a experiência na vida, ela gera no ser humano paz. Por que paz? Pega uma pessoa com 20 anos de idade, hoje. A maioria das pessoas de 20 anos de idade hoje não tem experiência profissional, estão no início da experiência, não sabem o que fazer, estão passando um monte de crise, estão passando um monte de dificuldade. Pega uma pessoa de 50 anos de idade hoje e coloca na mesma situação, talvez desempregado, perdeu o emprego agora. Talvez o de 20 anos, ele vai ficar muito mais desesperado do que o de 50, porque o de 50 sabe trabalhar num monte de coisa, já viveu muita coisa e vai dizer assim: não, a gente vai superar, já passamos por dias piores, já passamos por momentos piores, já passamos por dias ruins, já passamos por tempos que foram ou melhores ou talvez piores, porque o tempo faz o ser humano adquirir experiência. E a experiência produz, segundo as Escrituras, e a paciência produz fé. Não é isso? Deus olha para o povo e fala assim: só se esforce, eu estou com vocês. Vai chegar um tempo que eu vou dar paz a vocês. Mas agora, enquanto a paz não chega, vocês precisam se esforçar. Se esforçar para quê?
Agora falando no nosso contexto, né? Se esforçar para tentar vencer a ansiedade, para tentar vencer a tristeza de estar isolado, vencer a ansiedade e a angústia de não poder fazer as mesmas coisas que antes. A ansiedade e a tristeza, talvez o desespero, né, de ter que fazer algumas coisas que antes não estava acostumado a fazer. Eu ouvi hoje uma pessoa dizendo o seguinte: hoje, nesse tempo, tem pais aprendendo a ser pais, porque em todo o tempo da vida terceirizaram o ser pai e ser mãe. Escola, educador em casa, babá, ajudante. E agora os pais estão fazendo o quê? Estão ficando trancados em casa. Muitos pais, 24 horas com os filhos, estão aprendendo a ser pais. Mães aprendendo a ser mães. Famílias se conhecendo dentro de casa, porque tem que ficar meio trancado em casa. A gente aqui vive uma realidade um pouco diferente. Por ser interior, por ser um pouco diferente. Agora tem pessoas que não estão saindo de apartamentos. Agora imagina, ficar trancado dentro de um apartamento. Imagina, Zetinho, trancado dentro de um apartamento. Você, Evelyn, Paulinho, imagina, Evelyn, trancado dentro de um apartamento, sem poder sair no corredor do apartamento. A área de lazer medindo 6 metros quadrados, cercado por grade e tela. Tem pais que estão vivendo assim. E Deus olha para a gente hoje, nesse tempo, está falando isso. Nesse tempo que estão, está difícil? Tá. Agora se esforcem. Não tenham medo. Coragem. Porque quem está com a gente? É Deus. Deus está com a gente. E a palavra dele para a gente não é só encorajando, é dando certeza. Isso vai passar. Vai passar. Sempre passou. Não vai ser agora que vai ficar isso aí toda a vida. Vai passar. Já tivemos tantas pestes envolvendo na história da humanidade. Tantas coisas. Tivemos a tal da peste bubônica. Ninguém aqui viveu essa peste. A gripe espanhola, que foi no início do século passado lá, matou milhares e milhares de pessoas. Aí tiveram, de vez em quando, vem endemias, né? No século passado também, que foi sarampo, rubéola e meningite, que pegavam um determinado grupo e as pessoas ficavam com medo. Isso foi passando. Agora, é só um vento que está durando um pouquinho mais. E Deus olha para a gente e fala: se esforce, se esforce. Se esforcem todos os dias. Por que é para se esforçar? Porque Deus está com a gente. E porque quando isso tudo passar, vai ter paz no nosso meio. Nós vamos estar melhores. Não piores. Não mais para baixo. Não diferente. Nós vamos estar melhores. Com mais experiência, com mais histórias para contar, mais próximos das nossas famílias, mais próximos de pessoas que gostamos, e assim vencendo mais uma batalha. Vamos poder dizer: não, vencemos o coronavírus. Somos a geração que venceu esse negócio. As crianças, daqui a 20 anos, nada, o coronavírus, já passando o tempo lá, tivemos que ficar trancado em casa, sem aula, o povo usando máscara para cima e para baixo. Vencemos. Só adquire experiência e traz a certeza de que Deus está cuidando de nós. Quer certeza maior que essa? Cuidado do Senhor com a nossa vida. Quer certeza maior que essa de que Deus está do nosso lado todos os dias, cuidando da gente? Assim como o Salmo que a gente leu, lemos os Salmos 139, né? Senhor, o Senhor me sonda, me conhece. Senhor, Tu conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe entende o meu pensamento, cercas o meu deitar. E ele começa descrevendo: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo que está se passando. O salmista, em outra oportunidade, ele diz assim: se eu subir ao alto dos céus, Tu aí estás.
Se eu descer ao mais fundo do abismo, tu lá estará também. Como é que eu posso fugir da tua presença? Não tem como. Deus, irmãos, Ele está no controle desse negócio todo. A gente só precisa aceitar, não temer e se esforçar para continuar nessa caminhada. Vão ter dias difíceis? Vão ter momentos em que a gente vai se assustar? Talvez vamos. Talvez vamos. Talvez as notícias, elas vão fazer a gente se espantar? Sim. Por isso que eu sempre falo aqui na igreja: desliga a TV. Para de assistir televisão. Liga a televisão, bota num desenho animado, bota num filme. Para de assistir noticiário. Isso mata. Isso está adoecendo o povo. Sério. Tira um pouquinho. Para de ficar lá no Facebook, vendo notícia o tempo todo. E sabia, irmãos? Sabia? Quanto mais notícias no Facebook os irmãos clicam, mais ele manda notícias daquele mesmo formato, porque você está vendo aquele tipo de noticiário e ele vai te mandar mais daquele tipo de noticiário. Assim é no Facebook, assim é no YouTube. Se você pesquisar lá, coronavírus, e clicar em 3 vídeos, todo dia que você abrir o YouTube, o que vai estar lá? Coronavírus, coronavírus, coronavírus. Aí você não pedir isso, aí você acha que o mundo só está falando disso. Não, é porque você viu aquilo. Se afastar um bocadinho, se afastar dessas coisas e se esforçar para a gente vencer esse negócio. Porque Deus está com a gente. Deus está conosco, Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa casa que Ele escolheu para morar, que é o nosso coração, essa casa que Ele escolheu, que Ele mandou o Espírito Santo dele morar, é mais forte do que a primeira casa, que é a casa de Salomão, é mais bonita do que a casa de Salomão, tem mais glória que a casa de Salomão e tem mais capacidade de suportar as tempestades da vida do que a casa de Salomão. A casa de Salomão caiu. Depois eles construíram essa casa, esse outro prédio. E 70 depois de Cristo ele foi caído também. Derrubaram ele e botaram fogo nele. Depois ele foi reconstruído e está lá em Jerusalém até hoje, depois que ele foi reconstruído. Agora, a casa que o Senhor edificou, não com pedras, não com tijolos, não com cimento, mas a casa que Ele edificou com o Espírito Santo dele, que é as nossas vidas, ninguém vai poder destruir. Podem destruir até o corpo, mas a alma, ninguém toca na nossa alma, porque Deus está com a gente todos os dias. Amém?